Oi galera, um feliz Dia das Mães e bem-vindos ao PTK e Pipoca. Estamos aqui falando sobre filmes de mães neste especial aí, já que é o final de semana do Dia das Mães. Claro, dependendo de quando você está assistindo este vídeo. E hoje nós vamos falar sobre um filme da Image Movers Digital que fez em parceria com a Disney em 2011 o filme Marte Precisa de Mães. Ele que é um filme aí dirigido pelo Simon Wells, que foi um dos diretores do filme O Príncipe do Egito, da DreamWorks, lá nos anos 90, pra gente aí citar um de seus trabalhos. É um filme estrelado aí pelo Seth Green, a Joan Cusack e o Dan Fogler aí, em capturas de movimento para trazer essa animação mais realista, de uma forma que dê uma humanizada o máximo possível aí, como a gente já viu aí em outros filmes, como Expresso Polar e Os Fantasmas de Scrooge. E é esse que eu vou comentar aqui, porque Marte Precisa de Mães, é Dia das Mães, então vamos comentá-lo logo depois que eu rodar a vinheta do nosso especial. Eu sempre costumo dizer que filmes animados não são filmes infantis. Existe uma grande diferença aí entre gêneros. Mas aqui o Marte Precisa de Mães, ele, apesar de ser um filme animado, ele tem um viés infantil. Ele é quase um livrinho daqueles de historinhas que a gente tem para dar uma fábula, para contar alguma coisa para as crianças, porque ele fica muito chateado com a mãe, que está obrigando ele a comer o brócolis ali, e aí impede ele de assistir TV, e ele diz que estaria melhor sem a mãe, ver que magoa ela, mas tudo isso muda quando ele fica sem ela, já que ela é sequestrada por marcianos, porque, como o título já diz, Marte precisa de mães aí. Tem uma história, inclusive, básica em relação a isso, mas ele está aqui realmente para fazer essa ideia da lição de moral para as crianças, de que você tem que amar e cuidar da sua mãe, tanto quando ela cuida de você. Eu acho interessante a forma como ele vai falando, né? Nossa, vocês viram minha mãe, depois que ele chega lá em Marte na ideia de salvá-la, e fala, ela cozinha para mim, ela me dá comida, ela lava minha roupa, ela passa o aspirador, ela cuida da casa, ela cuida de mim e tudo mais. Ele fala sobre essas atribuições que são muito comuns às mães, mas não fala sobre a relação em si, do sentimento, do emocional. Nossa, minha mãe, ela que, né, me teve, ela que me criou, ela cuida de mim, me dá amor, me dá carinho. Não, ela faz as coisas para mim, para que eu não precise fazer. E eu acho que isso é muito um debate que existe aí na comunidade materna em relação a isso. Eu não vou dizer aqui para vocês que a gente tem um grande aprofundamento, a gente tem uma história extremamente criativa, eu acho, como eu disse, muito básica até. Inclusive, eu acho a premissa interessante, essa coisa de Marte precisa de mães, dessa coisa de levarem as mães para lá para algum motivo. Eu acho que quando ele vem nesse desenvolvimento dessas memórias de incinerar e tudo mais, de que os homens não servem, etc., cria-se ali uma história que eu acho que acaba ficando muito complexa para uma premissa que deveria ser básica, que é ser realmente ali uma fábula e ensinar alguma coisa para as crianças, com um visual bem legal. Eu gosto desses filmes animados que agora está meio em desuso, né, que é usar captura de movimento, de tentar aproximar muito aí da realidade. Agora a gente não tem tanto isso, mas naquela época estava se fazendo muito. Citei já aqui alguns filmes que usaram essa tecnologia aqui para vocês. E aqui eu acho que isso fica interessante, mas eu acho que eles entram numa complexidade ali, numa história que poderia ser um pouco mais criativa em relação a essa necessidade de Marte pelas mães. Mas eu acho que passa bem essas lições sobre essa coisa da relação a mãe e um filho, de você valorizar a sua mãe, de você ter a oportunidade de dizer que a ama, né? A gente tem ali o personagem que ele conhece humano, que está ali também desde a infância, né, e tudo mais, que fala isso, né, que ele não teve a oportunidade de dizer para a mãe dele o quanto ele a amava. E aí o Milo, né, que é o nosso protagonista aqui, ele fica meio pensando nisso e tudo mais, pensando no público-alvo e na ideia que é proposta aqui. Eu acho que ele acaba funcionando, é uma aventura bem divertidinha, passa a mensagem de forma legal. Aí entra numa discussão que eu acho um pouco complexa demais, que acaba não funcionando, mas como eu disse, para a faixa etária ali que ele se destina e com a ideia de realmente passar essas mensagens, trazer essa discussão que é tão intrínseca na nossa sociedade e é tão fomentada, tão discutida e muitas das vezes não é nem considerada de forma tão séria e tão relevante, eu acho que trazer isso para o âmbito ali dos menores, para pensar um pouco sobre quanto valorizar a sua mãe, eu acho que ele funciona aqui. Às vezes não é tão engraçado quanto imagina que é, mas eu acho que é uma aventurazinha ali que pode até divertir, entretém pelo menos. Às vezes tropeça em algumas questões ali, se complica um pouco demais,
mas eu acredito que aqui especificamente depende muito de quem está assistindo, que idade tem e que questões aí tem de experiência na vida para poder se conectar ou não com algumas das situações ali. Então eu acho que esse é um filme que depende aí muito do freguês. Este é o vídeo então, espero que vocês tenham curtido. Se já assistiu Marte Precisa de Mães, deixa aí nos comentários o que acha do filme. E não esqueça, claro, de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. A gente se vê a qualquer hora aqui no canal mais uma vez. E eu espero que você continue sempre ligado por aqui. Tchau!